Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebramos hoje a sexta-feira da Paixão do Senhor, esse dia de penitência, esse dia de introspecção, de contemplação, um dia onde Jesus Cristo, Ele nos chama a refletir sobre a nossa própria união com Ele. Por isso que no relato da Paixão do Senhor, nós vemos algumas coisas interessantes para a nossa reflexão no dia de hoje. Primeiramente, nós vemos como que logo no início da proclamação da Paixão do Senhor, nós vemos como que Jesus ele vai ali, indo para aquele lugar, para o Monte das Oliveiras, onde vai ser preso, e ali Judas vem ao seu encontro com os soldados. Jesus ali vai ter uma atitude que é de autorrevelação. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles. A quem procurais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Ele disse, eu sou. E aqui nós vemos como que é importante esse termo eu sou, porque esse termo ele remete-se ao nome de Deus. Quando Jesus fala isso no Sagrado Evangelho, ele está sempre se remetendo ao nome de Deus, aquele nome que foi revelado a Moisés, lá na Antiguidade, Yahvé, que significa eu sou, que é claro, significa também o ser acima de todo o ser. E aí nós vemos como que Jesus ele vai se auto-revelando nessa própria cena, onde ele vai sendo conduzido à cruz. Depois nós vemos que quando Jesus Cristo diz, eu sou, eles recuaram e caíram por terra. Veja, quando Jesus se auto-revela, todos aqueles se rebaixam, todos aqueles caem por terra, o mal cai por terra. Assim deve ser também, cada vez mais, a nossa atitude diante de Deus. Porque os males que tem dentro de nós precisam ser curados. E nós só conseguimos curar os males dentro de nós na medida em que nós vamos aprendendo a nos rebaixar, aprendendo a viver na humildade, aprendendo realmente a reconhecer os nossos erros e reconhecer o nosso lugar. Depois, no decorrer do Sagrado Evangelho, nós vamos ver como que Jesus Cristo vai ser levado de um lado para o outro, para ali tentarem sempre tirar alguma coisa dele para condená-lo à morte. E aí nós vemos quando que ele vai ser conduzido ao Palácio de Pilatos. Lá ele vai ser julgado por Pilatos e todos vão dizer, para que o crucifiquem. Pilatos não vai achar erro ou mal algum naquele homem, mas mesmo assim eles querem matar Jesus. Depois eles vão pedir que solte Barrabás. E aqui nós vemos algo muito interessante dentro do Sagrado Evangelho, porque Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Filho do Pai do céu. E o termo Barrabás significa justamente isso, Bar, que é filho, Abá, que é pai. Então, filho do pai. Veja que os judeus, esses homens aqui que estavam afastados de Deus já há muito tempo, eles soltam o falso filho de Deus e querem crucificar o filho verdadeiro de Deus. Por isso que nós precisamos também olhar para a nossa vida para que nós não possamos ficar seguindo falsos profetas ou pessoas que querem unicamente trazer pessoas para elas mesmas, senão nós seremos seguidores de pessoas e não do próprio Deus. Nós precisamos sim ter em vista, claro, o exemplo daqueles que vão à nossa frente, para que possamos permanecer na caminhada, mas não devemos ficar colocando no lugar de Deus na nossa vida pessoas, coisas ou circunstâncias, senão nós acabaremos realmente soltando o falso Filho de Deus e crucificando Jesus Cristo em nós. Depois nós vemos um pouco mais à frente no Sagrado Evangelho uma imagem muito bela da igreja, porque aos pés da cruz de Jesus estava ali a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. E Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo, esta é tua mãe. Aqui nós vemos algo muito importante, como que Jesus Cristo ele vai conduzindo
toda essa trajetória diante, né, dessa cena, tanto desde lá do Horto das Oliveiras até o alto do Monte Calvário, nós vemos como que Jesus ele vai nos chamando a refletir sobre essa realidade de igreja, onde na igreja nós conseguimos realmente viver, né, em plenitude esse grande mistério da paixão, da morte e da ressurreição. Por isso que aos pés da cruz estava ali, né, a mãe de Jesus, o discípulo que ele mais amava. E é claro, ali nós vemos como que Jesus Cristo oferece, né, primeiramente à igreja, na figura do discípulo, a sua mãe, para que ela aguarde, e depois oferece a sua mãe ao discípulo, para que ele também aguarde. Aqui nós vemos, né, como que Jesus ele nos dá um verdadeiro auxílio, que é assim, né, a intercessão ali da sua mãe para as nossas dificuldades no dia a dia, para que nós possamos, né, cada vez mais diante das nossas limitações, diante das nossas circunstâncias, possamos permanecer fiéis e auxiliados pela Virgem Maria, essa mãe do Calvário, essa que está sempre aos pés da cruz. E aí nós vemos também algo muito importante dentro dessa reflexão, desse momento ali do Calvário, porque Jesus ele vai dizer algo importantíssimo, e ele vai dizer: tenho sede. Esse termo, tenho sede, ele tem a ver não com uma sede de água, mas Jesus ele tem sede de almas para o reino dos céus. E por isso que aqui ele deixa a igreja aos pés da cruz, que está reunida aos pés da cruz, simbolizados por Maria, aquelas mulheres e São João. Ele deixa ali a missão da igreja, que é assim, salvar almas. Aquela mesma missão que ele deu aos discípulos: e vos farei pescadores de homens. Essa é sim, né, a nossa missão. E por isso que toda essa cena ela vai nos conduzindo a isso, como que um voltar àqueles ensinamentos importantes da vida de Cristo, e que Cristo mesmo, né, dá aos seus discípulos, aos apóstolos. Depois nós vemos, né, que do alto da cruz Jesus Cristo vai ali morrer, e tendo em vista aquela realidade que já estava chegando à tarde, e para que aqueles que foram crucificados teriam que morrer, né, para que pudessem ser tirados da cruz. Ali nós vamos ver, né, que um soldado, Jesus expirando, né, morrendo, um soldado vai abrir-lhe o lado. E São João ele relata: e do lado saiu sangue e água. Aqui nós vemos, né, como que também do coração de Jesus sai ali, né, essa imagem dos sacramentos de iniciação cristã, o sagrado batismo e a Eucaristia, alimentos que Jesus Cristo nos dá para a nossa salvação, para o nosso caminho. O batismo, que é a porta de entrada para a vida de união com Deus, e a Eucaristia, que é o alimento de cada dia, o pão de cada dia que nós recebemos do próprio Cristo, para que assim possamos realmente, né, permanecer fiéis e cada vez mais firmes na nossa fé, alimentados, animados e reanimados para alcançarmos o fim último, que é sim a glória eterna. E depois nós vemos no final do Sagrado Evangelho como que vão tirar o corpo de Jesus Cristo da cruz e ali vão colocar, né, num túmulo novo, né, num sepulcro novo. E aqui nós temos uma imagem muito bela da nossa própria vida, porque o próprio evangelista vai dizer: então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. Aqui nós vemos, né, como que eles preparam o corpo de Jesus. Assim também nós precisamos, né, quando nós vamos comungar o corpo de Cristo, quando nós vamos nos aproximar da Sagrada Eucaristia, precisamos nos preparar, né, a recepção desse corpo. Quando nós recebemos o corpo de Cristo, precisamos ter consciência desse santíssimo corpo que nós estamos recebendo. Depois, o evangelista continua: no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado.
Veja, São João ele sempre traz as imagens da antiguidade, e aqui o jardim ele tem a ver com o jardim do Éden, mas esse novo Éden agora é esse lugar onde tem esse túmulo novo que onde nunca ninguém tinha sido sepultado, é a imagem da nossa própria vida, porque depois de sermos purificados pela água que saiu do coração de Jesus Cristo e alimentados pelo seu sangue, nós precisamos ter essa consciência que nós nos tornamos esse jardim que é o novo Éden, onde ali nesse jardim tem sim um sepulcro novo, um túmulo novo para ser depositado o corpo de Cristo. E aí, na medida em que nós vamos tomando consciência desse grande mistério de Deus para a nossa vida, a paixão de Cristo ele não se torna mais um momento de tristeza, um momento de desespero, um momento de angústia, mas sim um momento de celebração, um momento de alegria plena. Por isso que Jesus Cristo ele diz lá nas últimas bem-aventuranças, no capítulo 5 de São Mateus, quando ele vai falar que felizes ou bem-aventurados são aqueles injuriados, perseguidos, e vai colocar várias outras coisas por causa do nome dele. E ele vai concluir, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Por isso que na cruz Jesus Cristo muito mais amou do que sofreu. Por isso que a cruz é um instrumento do amor de Deus, um instrumento de salvação. Quando nós olhamos a cruz, não podemos ver desgraça, mas precisamos ver a verdadeira alegria, a verdadeira salvação que se dá e vem a nós através do próprio Cristo. Por isso que nós precisamos tomar consciência. Jesus é o Eu Sou, o Filho de Deus. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, não Barrabás. Precisamos entender que precisamos estar sempre aos pés da cruz e seguir a missão de Jesus para a nossa vida, de salvar almas para o reino dos céus, porque Ele tem sede dessas almas. Precisamos estar sempre purificados e alimentados por esse sangue e essa água que desce e corre do peito de Jesus Cristo, do lado aberto de Jesus Cristo, do seu coração, para que assim possamos dignamente ser esse jardim, esse sepulcro que recebe dia após dia o corpo do próprio Cristo, para que Ele possa realmente ressuscitar através dos nossos atos, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.